Olá, graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um estudo. Bom, o tema de hoje que eu quero estar passando para vocês é sobre Deus e Mamon, ou Deus e as riquezas, né? Então eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Mateus 6, versículo 24. Então vamos ler? Então diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Bom, então aí Jesus ele deixa bem claro, né, que não tem como, né? Não tem como negociar, não tem como a gente achar um jeitinho para fazer isso, né? Porque ele deixa bem claro, ele fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, né? Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, né? Então é algo assim que fica bem claro, né? Que não tem como a gente negociar, não tem como a gente dar um jeitinho aí, né? Então a gente serve a Deus ou às riquezas. Lembrando também, né? Eu gostaria que você, um pouquinho antes, no versículo 20, no versículo 19 do mesmo capítulo, capítulo 6, versículo 19 a 21, diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Bom, então, para a gente poder entender um pouquinho, né? Então, quando se fala de Mamon, Deus Mamon vinha a ser as riquezas, né? Isso é a cobiça pelo dinheiro, né? É um amor ao dinheiro, uma ambição excessiva, né? Algo exagerado, um desejo ardente em possuir, né, as riquezas, em ter essas riquezas, né? É algo assim que é excesso, algo que sai fora do normal, né? Então vem a ser isso, essa cobiça ao dinheiro, esse amor ao dinheiro, né? Então não tem como nós servirmos a Deus e ter dentro de nós essa cobiça exagerada, né? Essa ambição excessiva, né, dentro de nós. Então, porque ou a gente vai acabar agradando um, né, e odiando o outro, rejeitando um, né, e amando o outro. Então, não é possível nós servir a dois senhores. E é interessante no versículo 21 que fala assim: Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. E Jesus, ele dá uma dica para que a gente venha juntar, né, as riquezas no céu, onde nem a traça, né, e nem a ferrugem pode consumir, né? Então, assim, e nem onde os ladrões podem nos roubar, né? Então, ele vem dando aí uma dica para que a gente venha a juntar os tesouros no céu. E aí, no 21 fala assim: Pois onde estiver as suas riquezas, isso é, onde você está juntando as suas riquezas, né? Aí estará o coração de vocês. Algo para a gente pensar, meditar essa noite, algo que eu quero deixar claro aqui, tá, irmãos? Não se trata de ser rico, não se trata de ser pobre, né? Mas sim a gente deve examinar o nosso coração, né? Na Bíblia não vem falando que nós devemos ser, né, pobres, que nós devemos fazer um voto agora, né, de miséria. Não é isso, mas nós devemos sim sondar o nosso coração, né, e não deixar, não permitir, né, com que as coisas desse mundo venham, né, entrar na nossa vida, nos contaminar, né, que não saia fora, assim como eu falei, que esse Deus Mamon, né, vem a ser uma ambição excessiva, né, um desejo ardente de possuir as riquezas, né, algo que sai fora do normal, né, a cobiça ao dinheiro, o amor ao dinheiro, né, e porque ou a gente vai agradar um, né, vai amar um e vai acabar rejeitando o outro. Então é esse apego excessivo ao dinheiro, né? Então é importante, né? Eu quero deixar bem claro que salientar bem isso, né? Que eu não estou falando em relação a você ser rico ou você ser pobre, né? Tanto é que eu separei até alguns versículos aqui da Bíblia,
em falando a respeito de ricos, né? E eu quero estar passando para você lá em Tiago 5, do versículo 1 ao 6, né? Eu não quero que você fique em dúvida, né? Mas que tudo seja esclarecido. E mesmo que você assistindo todo esse vídeo, né? Todo esse estudo, e você fique com alguma dúvida, me escreva nos comentários, né? Você também pode colocar alguns versículos da Bíblia, assim como eu sempre comento, eu sempre peço para vocês escreverem, né? Coloca aí, né? Embaixo. Então, nós vamos abrir em Tiago 5, Tiago 5, do 1 ao 6. Aqui vem falando, então, a respeito de alguns ricos daquela época que eles agiam com injustiça, né? E isso também acontece nos dias de hoje, mas isso não quer dizer que são todos os ricos agem de forma injusta, né? Existe sim as exceções também, né? E é isso que nós vamos ver. Então, em Tiago 5, do 1 ao 6, então diz assim: os maus ricos. Você vê, ó, não sei se o seu título tá dessa forma, né? Na minha Bíblia tá assim: os maus ricos. Não quer dizer que todo mundo que é rico é mau, né? E nem que todo rico, né, ele ama o dinheiro. Não é isso, né? Mas existe também muitas pessoas que são pobres, eu já conheci pessoas que são pobres, mas que são pessoas avarentas, né? Pessoas gananciosas, né? De uma ganância, uma ambição excessiva, né? Que pessoas que não eram ricos, mas que agiam dessa forma, né? Com egoísmo, com algo assim excessivo, algo que sai fora do normal. Então a gente vai ver, aqui vem falando sobre os maus ricos, mas não quer dizer que todo mundo que é rico é mau, né? E que todo mundo que é rico ama mais o dinheiro do que Deus. Existem muitos cristãos ricos, né? E que ama Deus acima de tudo. Então, vamos ver aí. Então, em Tiago 5, do 1 ao 6, então diz assim: eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo e a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Né? Então vem falando aqui sobre as pessoas ricas, né? E que, assim, dentro dela estava aquilo que era mal, né? Eles se encheram das riquezas, né? Mas eles maltratavam as pessoas que trabalhavam para eles, né? Não pagavam corretamente como devia, né? Na versão atual, ela vai estar da seguinte forma, vou estar passando aqui para vocês. Agora, ricos, escutem, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem, e essas ferrugens será testemunha contra vocês. E como fogo comerá o corpo de vocês, e nesses últimos tempos vocês têm amontoado riquezas, e não têm pago os salários das pessoas que trabalham por seus campos. Escutem as suas reclamações, os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra, e estão gordos como o gado pronto para o matadouro.
Vocês têm condenado e matado os inocentes e eles não podem fazer nada contra vocês. Então isso, né, estava dentro deles já, né, a maldade, né. Então a gente vai ver que esses ricos, né, eles vão ter que acertar com o Senhor, né. E agora também eu quero passar para vocês aí em Mateus 27:57. Mateus 27:57. Então fala sobre José de Arimateia, que também era um homem rico, né? Mas ele, com a sua riqueza, ele honrou a Deus. E é isso que nós vamos ver. Então fala assim, olha aqui, o sepultamento de Jesus já era, então voltando de novo, Mateus 27, versículo 57 ao 60. Então, já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Então a gente vê aí que José de Arimateia era um homem rico, mas ele, com as suas riquezas, ele honrou a Deus, ele honrou Jesus, né? Aí conta que ele pegou o linho, né, um lençol de linho, né, algo assim que era caro, que não era barato, né, um lençol novo de linho, e ele enrolou o corpo de Jesus, né, e ele enterrou, né, no seu próprio túmulo, que fazia pouco tempo que ele havia cavado, né. Então, assim, a gente vê, né, que ele, com as suas riquezas, ele honrou a Deus, né. Então a gente vê que a questão não é de servir a Deus e servir a Mamon, as riquezas. Não é uma questão simplesmente, mas então eu não posso ser rico, né? Eu não quero ser rico. Ou a Bíblia, né? Nos leva a entender que não, a gente não pode ser rico. Não é isso, né? Nós temos que entender bem a palavra de Deus, né? O que a gente não pode é servir a dois senhores. A gente não pode ter, né, aquele desejo excessivo, né? Algo ganancioso dentro de nós, né? Uma cobiça dentro de nós, um amor ao dinheiro, né? Fazer de tudo, um desejo ardente de possuir as riquezas, né? Então, e aí, né? Algo que a gente vem pensar, meditar, fala assim, Jesus fala, pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês, né? Então, onde vocês têm juntado as riquezas, as suas riquezas, né? No reino dos céus ou aqui na terra? Né? Então, algo assim que a gente deve pensar, como que está o nosso coração. Devemos sim sondar o nosso coração, né? Devemos analisar como que nós temos vivido, se nós temos sido servo, né? Servo do dinheiro, nós temos sido servo de Deus, né? Então, algo para a gente pensar e meditar. É claro que a gente deve lembrar, né, que o dinheiro é importante, né? Com o dinheiro a gente compra comida, com o dinheiro a gente paga de repente a escola para os nossos filhos, né? Até mesmo em relação à igreja, a gente paga o aluguel da igreja. Com o dinheiro a gente, né, é possível enviar missionários, é possível comprar bíblias para aqueles que não têm acesso, né, à palavra de Deus. Então é preciso ter o dinheiro, mas a gente não deve ter esse amor ao dinheiro. E é onde a gente vai ler lá em 1 Timóteo 6,10, eu acredito que você já leu esse versículo, você já ouviu muitas vezes esse versículo, mas é importante a gente ler ele por completo, que muitas vezes você vai, de repente você já ouviu, né? E já várias vezes e isso ficou na sua mente. Então muitas pessoas lê da seguinte forma, 1 Timóteo 6,10, fala assim, olha, que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Imagino que você já ouviu isso. Mas vamos ler o versículo completo, né? Que diz assim, 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro. Não tá falando que o dinheiro é a raiz de todos os males. Tá falando que o
amor ao dinheiro. Então vamos ler todo o versículo. O amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas que querem tanto ter dinheiro se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Então, a gente leu todo o versículo. Então, é importante, né? Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando e a gente só pega aquele trechinho, né? Que é muito comum as pessoas falar, o dinheiro é a raiz de todos os males. Espera aí, vamos ler todo o versículo. Fala que o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor por ele, né? É a ganância pelo dinheiro. É a cobiça excessiva pelo dinheiro. É a raiz de todos os males, né? Então é importante a gente notar, perceber isso, que o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Então observa isso. Buscaram tanto, né, esse amor pelo dinheiro, que eles acabaram tendo uma vida de sofrimento, né? Então é algo assim que a gente deve analisar com calma e aplicar isso na nossa vida, que a gente não venha permitir, né, com que o dinheiro, que as riquezas deste mundo venha ocupar o lugar de Deus, né? Então a gente vê aí, se você quiser, né, grifa na sua Bíblia, anota, né, que fica assim bem visível para você estar sempre lembrando desse versículo, né? Que não é o dinheiro, mas é o amor pelo dinheiro, né? É o amor por essas riquezas, né? Que é uma fonte de todos os tipos de males. E algo aqui que eu coloquei para a gente também lembrar, em Atos 5, do versículo 1 ao 11, você deve ter ouvido já, que vem falando de Ananias e Safira. Ela é muito conhecida, essa passagem. Então fala de Ananias e Safira. Então do 1 ao 11, vamos ler? Atos 5, do 1 ao 11. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso, então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por esse preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. E os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Bom, então a gente vê essa passagem aqui, né, que o dinheiro já era deles, né, e eles mentiram dizendo que tinha vendido por tal valor o terreno, né, então aquilo já era deles, eles não tinham a necessidade de mentir, né, mas devido eles mentiram e eles enganaram, né. Imagino que quando eles viram aquele dinheiro, né, eles resolveram guardar um pouco para eles
e mentiram falando que tinha tal valor e onde não tinha, né? Que foi vendido, quer dizer, por aquele valor e eles tinham vendido por mais, né? Então não tinha uma necessidade deles mentirem, não tinha necessidade deles enganarem, né? Então a gente vê isso, algo que a gente deve tomar muito cuidado, né? Não permitir com que as riquezas do que o dinheiro, né? Aquilo que a gente vê, né? Assim, que está diante dos nossos olhos, né? Que não venha enganar o nosso coração, que a gente não seja enganado, né? Por nada dessas coisas. Então, essa passagem é algo para a gente pensar, meditar, né? Com que a ganância não venha tomar conta do nosso coração. Seja qual for o valor, né? Que a gente venha ser sempre sincero diante de Deus, honesto diante de Deus, né? Que a gente não tem como enganar Deus, né? A gente vai estar se enganando a nós mesmos, né? Não tem como enganar o Espírito de Deus. Então, eu deixei também anotado aí. E algo que eu deixei aqui também para a gente meditar, né? Que é importante a gente saber, né? Que enquanto nós servimos a Deus, então é o dinheiro que vai nos servir. Se está oposto, né? Algo para você pensar, meditar, se está oposto, opa, espera aí, tem alguma coisa errada, né? Se você tem trabalhado para servir o dinheiro, para servir as riquezas, opa, espera aí, está oposto, né? Está tudo errado, né? Então tá na hora de você parar tudo, né? O modo de que você viveu até agora, né? Orar a Deus e pedir agora para Deus conduzir a sua vida, né? Permitir com que você possa servir Ele com alegria e que o dinheiro possa te servir, né? E não você servir ao dinheiro. A gente vai ver em Mateus 6:33, eu creio que também esse versículo é muito conhecido para você. Fala assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Então, isso você coloca em primeiro lugar na sua vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer para a sua vida, e Ele lhes dará todas essas coisas, né? Isso as riquezas desse mundo vai te servir para suprir a sua necessidade, né? Para suprir, para você poder também suprir a necessidade da sua família, para você poder também suprir a necessidade dos seus amigos, né? De repente, diante de uma crise, você ter condições de ajudar os órfãos, ajudar os necessitados, né? Então, algo que é importante a gente pensar, a gente analisar como que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? E não permitir, né, com que o nosso coração nos engane, né? Ou que senão as coisas deste mundo tentam nos seduzir, né? Mostrando que é bom, né? Tudo isso vai ser passageiro. Então vale a pena, né? A gente ser fiel a Deus, permanecer no Senhor, servindo ao Senhor com alegria, né? Servindo o reino de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus e saber que as demais coisas, né? Vai ser acrescentada na nossa vida. Eu anotei aqui, antes de encerrar, eu quero deixar para você, eu acredito que você deve já ter ouvido falar de Billy Graham. Ele foi um grande evangelista, né? E ele já faleceu, mas ele deixou em uma dos seus livros, né? Suas anotações, e eu deixei anotado aqui, que eu achei muito interessante, que ele fala assim: a Bíblia, na verdade, tem muito a dizer sobre o dinheiro e como devemos usá-lo. Ela aponta, por exemplo, que não importa o quão rico ou pobre nós somos, devemos usar o nosso dinheiro de forma sábia e cuidadosamente. Nós também devemos nos proteger do perigo de usá-lo apenas para satisfazer os nossos desejos egoístas. Em vez disso, devemos usá-lo para satisfazer as nossas necessidades e as necessidades dos outros. Então, isso é importante, né, para as nossas vidas. Se a gente começar a meditar na palavra de Deus, a gente vai ver isso, né? Que não tem bem maior, né, do que esse, a gente poder
servir a Deus com alegria, né? E assim o dinheiro nos servir, né? E através do dinheiro, né, suprir tanto a nossa necessidade como das pessoas também que estão em nossa volta, as pessoas que nós conhecemos, ou até mesmo as pessoas que nós não conhecemos. De repente você, né, pode assumir um compromisso aí de repente você fala assim, olha, eu não tenho condições, né, de repente adotar uma criança, né, ou algo assim semelhante, mas você pode, né, fazer um compromisso com o Senhor, né, e de repente ser mantenedor de uma criança até com que ela venha fazer a faculdade, né? Eu tô dando um exemplo, tá? Você possa ajudar um missionário, você pode se comprometer em estar mantendo um missionário, né, no campo, ou até mesmo estar enviando para uma igreja que você sabe que ela passa por grandes dificuldades financeiras, né? E assim, né, aquilo que Deus colocar no seu coração, mas que o dinheiro, né, seja uma bênção nas tuas mãos, que seja bem usado, bem administrado, né, e que ele possa te servir e não você servir a ele, né? Então eu deixo aí, eu não sei se todos vocês compreenderam, mas se você tiver dúvida de alguma coisa, escreva aí, né, e eu vou ter o maior prazer de estar respondendo para você, né, tirando as suas dúvidas. E se você também tiver algum comentário, escreva aí, né, ou quiser acrescentar mais alguns versículos que eu não comentei, você também pode ficar à vontade de escrever os versículos aí no comentário, tá bom? Então fiquem abençoados, pense a respeito disso, né, que não é possível, não tem como servir a dois senhores, né, porque você vai agradar um e desagradar o outro, você vai amar um e vai rejeitar o outro, né, então que você possa servir ao Senhor com alegria e que assim, né, o dinheiro, as riquezas possa te servir e não você servir a Ele. Tá bom? Então fique abençoado em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor continue falando conosco poderosamente, Senhor Deus. Nos dá entendimento da tua palavra, Senhor Deus. Que o amor ao dinheiro, Senhor Deus, assim como diz a tua palavra, Senhor Deus, é a raiz de todos os males, Senhor Deus, que não venhamos a nos apegar, ó Deus, dessa forma, Senhor Deus, ao dinheiro, Pai, mas que o Senhor seja o centro da nossa vida, Senhor, que possamos servir ao Senhor com alegria e que, ó Deus, que as riquezas venham nos servir, ó Pai, que, ó Deus, venha, Senhor Deus, ser uma bênção nas nossas mãos, ó Deus, que possamos abençoar outras vidas, Senhor Deus, os ministérios, ó Deus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, há tantas pessoas, ó Deus, que necessitam ainda ser alcançados pela Tua palavra, Senhor. Tantos missionários, ó Deus, que querem ir ao campo, Senhor Deus, mas financeiramente, ó Deus, não tem condições, ó Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço e te agradeço, ó Deus. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa os meus irmãos, ó Deus, aqueles que estão no Brasil, aqueles que estão aqui no Japão, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Permaneça, Senhor Deus, com cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então permaneçam na paz do Senhor e até a próxima.